Bom, então agora olhando um pouquinho do outro lado da moeda, né, a gente vai estar falando um pouco das vantagens de utilizar essa abordagem com View Code, tá? Então, em primeiro ponto, algo que é de extrema importância, né, como a gente viu no último vídeo, a gente vai falar um pouquinho de controle de fluxo de inicialização, que é algo que é facilitado com o View Code, né? Então a gente consegue fazer injeção de dependência, a gente consegue passar mocks e testar de uma maneira facilitada, a gente consegue dar vamos dizer assim, a definição correta para as nossas variáveis, né? Não preciso utilizar optional por não conseguir passar aquele parâmetro no momento da inicialização, entre outras coisas, tá? Um segundo ponto, né, que tem, vamos dizer, tudo a ver com boas práticas de engenharia de software é a questão do reuso, né? Então você tem um reuso facilitado, uma facilidade de criar componentes, né, de componentização dos seus elementos de UI quando você trabalha com View Code. Isso, obviamente, quando você tem um mindset correto, né? Então, um mindset de pensar, por exemplo, numa tela como um conjunto de pequenos componentes, componentes especializados que fazem um trabalho específico, né? Então, assim, isso em oposição a uma abordagem mais tradicional, né, que a gente está acostumado a usar quando a gente fala de storyboards e chibis, que seria, tipo, definir tudo, por exemplo, num view controller, etc. Quando a gente vai com esse mindset mais view code, fica algo muito complexo, tá? Então, trabalhar com view code também passa por corrigir, né, ajustar esse mindset de como que a gente pensa na UI, né, em pequenos componentes reutilizáveis, plugáveis, que em conjunto vão fazer algo maior, né, vão construir a nossa interface. O segundo ponto, que também é bem relevante, que também tem a ver com boas práticas de engenharia de software, é a questão da manutenção e evolução, né? O View Code, ele, depois a gente vai ver nas vantagens, mas simplesmente adiantando, ele tem uma dificuldade, né? Ou seja, ele dá mais trabalho de você construir, mas ao mesmo tempo ele é mais fácil de manter e evoluir. Então ele é o oposto do storyboard da Chibi, que é mais fácil de construir e mais difícil de manter e evoluir. Então essa questão toda de manutenção e evolução é algo que a gente preza muito quando está desenvolvendo um software, por exemplo. Então o View Code vai ajudar, vai facilitar a gente com isso, tá? Outra coisa, é muito mais fácil de se mergear e de trabalhar em equipe. Então, primeiro, por conta do mindset, né, vamos dizer assim, da divisão, né, de uma interface em vários componentes, etc. Segundo, porque mesmo que você esteja trabalhando em um mesmo componente que um outro desenvolvedor, se eventualmente existir um merge, vai ser merge de código, né? Então é um merge simples de se fazer, você olha lá, você consegue entender, não tem mais aquele XML por trás, que é o que acontece com storyboards e com chibis, certo? Depois, ele aumenta também o seu conhecimento sobre o framework da Apple, né? Quando você está trabalhando com storyboards e chibis, tem muita coisa mágica acontecendo ali por debaixo dos panos, né? Então você simplesmente coloca uma table view e arrasta lá uma table view cell, você não necessariamente está percebendo que está sendo feita uma chamada de, por exemplo, registrar a célula naquela table view. Quando você cria um tab bar controller e já simplesmente já arrasta quais são as view controllers ali daquele tab bar, você não necessariamente está sabendo o que está acontecendo por debaixo dos panos. Com o navigation controller é a mesma coisa. Então, em última instância, quando você usa storyboard e chibis, muito do que está acontecendo por trás, você simplesmente não está tendo conhecimento, certo? E todos esses pontos, eventualmente, eles podem ter algum problema que você vai ter que resolver. Então, ter esse conhecimento, né, é algo que ajuda, é algo que com certeza faz diferença, né? E quando você está trabalhando com View Code, você não está, vamos dizer assim, pulando passos, né? Você não está tendo uma abstração ali do que você realmente está fazendo. Você vai ter que fazer e pensar em cada detalhe, e isso vai aumentar o seu conhecimento do framework, certo? E a última opção aqui é que, tipo, ele é mais fácil de internacionalizar, né?
Então, todos os problemas de internacionalização que a gente tinha com o storyboard, o fato de você ter algumas strings hardcoded, de ele não atualizar lá aquele dicionário, né, de línguas quando você adiciona coisas novas, né, nada disso existe, né? O Vue Code é muito mais fácil de você internacionalizar, de você colocar acessibilidade, entre outras coisas. Então, assim, tudo isso contribui para uma decisão muito mais embasada quando a gente tem um projeto maior, mais complexo, quando a gente está trabalhando com uma equipe maior, de optar pelo Vue Code, né? Agora vamos às desvantagens, né? Quais são as desvantagens do Vue Code? Bom, a primeira é que ele tem uma curva de aprendizado maior, né? Então, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, complexo num primeiro momento do que simplesmente abrir lá o Interface Builder e começar a arrastar componentes, né? Tem mais coisa que você vai ter que entender, estudar e aprender antes de você simplesmente começar a criar as coisas. Depois, ele tem um quesito que ele não existe um feedback visual para o que você está fazendo, né? E eu botei um asterisco aqui porque a gente vai mostrar formas de se ter esse feedback visual através de testes de interface, etc, né? Existem outras formas também para ter esse feedback visual. Então, um desses problemas a gente consegue mitigar de uma forma bem coerente. Quando você faz seus testes de UI, você já está criando uma camada que evita regressões, né? Então, isso é algo bem relevante que a gente vai estar falando mais à frente, tá? Um outro ponto negativo é que, como eu falei, se ele não for feito da maneira correta, ou se ele não estiver sendo implementado com o mindset correto, mindset de componentização, de pequenos elementos de UI com, vamos dizer assim, uma funcionalidade específica, né, que resolvem um problema bem pequeno o suficiente, você vai acabar encontrando problemas, né? Então vai ficar muito complexo. Então, assim, isso é um ponto a se considerar, né? Ele é dependente de ser implementado usando uma abordagem correta, tá? Em geral, demora mais para se criar um layout, tá? Isso é verdade, assim, nos primeiros momentos, né, de um projeto. Então, por exemplo, se eu pegar hoje, criar um projeto e ter uma interface, implementar ela com o Storyboard Chibi e com o Vue Code, provavelmente com o Storyboard Chibi eu vou sair do outro lado mais rápido, né? Num primeiro momento. Mas à medida que o projeto vai crescendo e que eu vou desenvolvendo uma biblioteca de componentes, não necessariamente essa verdade se mantém. Perfeito? Porque eu posso simplesmente, lá na frente do projeto, ter basicamente todos os meus componentes fundamentais prontos, e é tão simples quanto criar, né, e falar que, bom, essa view é uma junção desse componente, e eu saio do outro lado muito rápido, né? Então, assim, num primeiro momento isso é verdade. Eu, com o Storyboard Chibi, tenho um ganho de velocidade na construção, mas à medida que o projeto cresce, à medida que essa sua biblioteca de componentes cresce, isso não se mantém, certo? Então, bom, a gente viu um pouco das vantagens e das desvantagens, né, dos dois approaches, e agora a gente vai implementar alguma coisa usando o Vue Code, né, e a gente vai falar sobre testes de UI, vai falar sobre formas de otimizar otimizar e padronizar como a gente interage, né, com esse código de UI, entre outras coisas. Então, assim, os próximos vídeos eles vão estar endereçando esses problemas